Olá, hoje eu vou mostrar para você como tratar a síndrome do trato iliotibial ou síndrome da banda iliotibial, também chamada de joelho do corredor, justamente por acometer muitos corredores, e você vai tratar esse problema com apenas 3 exercícios simples. E esses exercícios qualquer um pode fazer no conforto de casa. Além disso, ao decorrer do vídeo vou te passar dicas valiosas para o tratamento dessa condição e você vai entender melhor como acontece a síndrome da banda iliotibial. Beleza, mas o que é a banda iliotibial? A banda iliotibial envolve o tensor da face lata e também recebe ligações dos músculos glúteo médio e glúteo máximo. A banda iliotibial se origina no quadril e percorre a lateral da perna, a lateral da coxa, se inserindo lá no comecinho da tíbia, que é o osso que vai formar a nossa canela. Então a gente fala que é um músculo biarticular, ele age em 2 articulações. Portanto, a dor da síndrome da banda iliotibial, ela vai acometer, em sua grande maioria das vezes, a parte lateral do joelho. A síndrome do trato iliotibial, ela piora com atividades físicas, justamente porque quando o trato iliotibial está mais tensionado, o corredor ele acaba cisalhando durante o movimento, raspando o tendão do músculo na parte lateral do fêmur lá embaixo. A gente chama essa região de epicôndilo lateral do fêmur, como você está vendo aqui nessa imagem. É comum que corredores de longas distâncias sejam acometidos por esse problema, por isso chama-se então doença do joelho do corredor. Antes acreditava-se que o único fator para a síndrome do trato iliotibial, assim como eu comentei anteriormente, seria realmente o cisalhamento do tendão sobre o epicôndilo do fêmur. Mas também estudos mostraram que o outro fator de risco para pessoas que têm a síndrome do trato iliotibial é quando o tendão do trato iliotibial, quando mais tensionado, ele acaba gerando uma compressão numa gordura que fica entre o tendão e o epicôndilo do fêmur, ainda assim na lateral do joelho. Essa gordura é uma gordura articular, muitas vezes ela vai servir para absorver impacto, mas quando esse tendão está tensionado, isso gera uma inflamação e também gera dor. Então você que estava pensando que teu único problema de gordura era aquela gordurinha localizada, não, você também tem uma gordura no joelho que pode estar te gerando essa síndrome do trato iliotibial. Ainda, se você for corredor, é comum que eu receba em meu consultório pacientes acometidos da síndrome do trato iliotibial porque são corredores e aumentaram seus treinos de corrida, aumentaram a intensidade do treinamento, aumentaram a distância, portanto, muito cuidado com a intensidade do seu treinamento. E muitas vezes esses corredores que sem preparo aumentam a sua distância de treinamento e acabam experimentando esses sintomas após o diagnóstico da síndrome do trato iliotibial, esses corredores eles pensam assim: poxa, eu não quero parar de correr, portanto o que eu vou fazer vai ser correr em trote. Se eu trotar, se eu parar de correr rápido, correr em longas distâncias, pode ser que na minha cabeça eu estou diminuindo a intensidade do treino e isso pode me ajudar. Pelo contrário, não faça isso, porque correr em trote acaba piorando a síndrome do trato iliotibial. Por quê? Estudos mostram que, biomecanicamente, entre 0 e 30 graus de flexão do joelho é o local, é o ponto de movimento onde mais ocorre essa compressão e esse cisalhamento, entre 0 e 30 graus. Quando você corre em trote, você acaba enfatizando, acaba fazendo mais vezes esse movimento de 0 a 30, do que no comparativo quando você faz uma caminhada ou quando você corre em longas distâncias. Portanto, para esses pacientes, eu acabo fazendo a sugestão como forma de tratamento, como um complemento ao tratamento, não deixar de correr, correr sim, desde que esses sintomas não piorem, ao invés de correr em trote, que isso sim piora os sintomas, ou seja, correr e intercalar esse treino de corrida com caminhadas, mas nunca correr em trote, porque acaba entrando repetidas vezes, com maior frequência, com maior cadência, naquele plano de 0 a 30 graus de movimento, e no ponto de vista biomecânico é onde acontece esse maior cisalhamento entre o tendão do trato iliotibial e o epicôndilo do fêmur. Respirar às vezes é bom, né? Tomar uma água aqui.
Vamos lá! Os testes ortopédicos que eu uso para enriquecer a consulta associado à história clínica do paciente, quando ele relata e eu tenho essa suspeita de que ele tem uma síndrome do trato iliotibial, são os testes de Ober e os testes de Noble. O teste de Ober avalia a contratura do trato iliotibial. Eu peço para que o paciente deite de lado, com o lado a ser testado voltado para cima. Aí eu faço uma flexão de joelho nesse paciente e uma extensão de quadril, deixando a perna cair sobre a maca. Se a perna não cair, ou seja, se ultrapassar a linha mediana do corpo, esse paciente possui sim uma contratura do trato iliotibial, e eu também repito o teste para o membro contralateral, ou seja, na outra perna. É importante testar os dois lados, porque se um lado estiver tensionado, o outro também pode estar, mesmo que o outro não tenha ainda sintomas, ele pode vir a ter. Agora, o teste de Noble avalia justamente a compressão do trato iliotibial. Lembra que a banda iliotibial, o tendão dele, passa na lateral do joelho? Então, para isso eu peço para que o paciente deite de barriga para cima e solicito uma flexão de 90 graus do joelho, ou seja, que ele dobre o joelho. Estendo então, estico o joelho totalmente, aplicando uma pressão com os dedos próximo à inserção do tendão. Se o paciente apresentar dor entre 0 e 30 graus, que é aquela angulação onde eu já comentei que é o local de maior cisalhamento e compressão, esse teste é positivo e vai também enriquecer o nosso diagnóstico. Os exercícios que eu quero te passar agora são, primeiro, o alongamento do trato iliotibial. Para esse exercício, você só vai precisar da parede da sua casa e você vai apoiar o braço na parede, mantendo a perna do mesmo lado do braço que está na parede, nessa posição aqui que você está vendo, por trás da perna contralateral. Então você vai inclinar o seu tronco, o seu quadril em direção à parede e vai alongar por 3 minutos cada lado. Agora, um músculo muito importante, talvez o mais importante desses exercícios, que é o fortalecimento do glúteo médio. Estudos recentes mostraram que todos os músculos da perna devem estar fortalecidos para evitar a síndrome da banda iliotibial. Eu falo de coxa, eu falo de posteriores de coxa, eu falo de panturrilha, eu falo também na musculatura do quadril. Mas, como havia dito anteriormente, o glúteo médio vai ser mais importante de todos. Fortalecer a musculatura do complexo glúteo ajuda a evitar a maioria das lesões dos membros inferiores, e não apenas a síndrome do trato iliotibial. É praticamente impossível fortalecer esses músculos na academia, por conta da angulação das máquinas, acaba sendo uma posição meio difícil. Então, para esse exercício, você vai precisar apenas do chão da sua casa, de repente um colchonete, algo para apoiar o joelho, porque você vai deitar no chão, vai deitar de lado, vai apoiar o joelho no chão e vai subir em cima desse joelho. Você vai sentir então sua musculatura do glúteo trabalhando bem. Vai fazer o exercício assim como eu estou demonstrando aqui nesse vídeo. Comece fazendo então 3 séries de 8 repetições, progredindo até 12 repetições ao longo dos dias. Tá joia? Nesse vídeo a gente fala muito sobre fáscia. O trato iliotibial, ele recebe um revestimento por essa fáscia, ele tem uma fáscia muito densa, mas eu vou te explicar melhor o que é uma fáscia para que você entenda e que faça sentido para você fazer os próximos exercícios. Tudo no nosso corpo tem um revestimento. O nosso coração tem o pericárdio, o nosso pulmão tem a pleura, o nosso osso tem o periósteo. Com o músculo não vai ser diferente. Tudo no nosso corpo tem um revestimento para proteger, para lubrificar, para nutrir, para ajudar na nutrição, e o músculo ele tem a fáscia. O que é a fáscia? Pensa quando você vai no açougue e você encontra aquela capa esbranquiçada sobre a carne. Aquilo é a fáscia. Nós também temos essa fáscia. Entretanto, estudos mostram que não é possível deformar, alongar a banda iliotibial apenas com liberação miofascial. Para isso, seria necessário, veja só, uma força de mais de 900 quilos. Nenhum ser humano consegue suportar essa força sobre a perna. Ele iria fraturar a perna antes de gerar uma deformidade no trato iliotibial. Nesse caso, a justificativa para fazer a liberação miofascial é não deformar o trato iliotibial, mas liberar pontos gatilhos. Eu vou te explicar agora o que são pontos gatilhos. Eles são pequenos nódulos sobre o músculo
e eles são gerados por tensão muscular, estresse, tensão de exercícios repetitivos, sem o descanso adequado, tá? E ele é causado pelo inovelamento de fibras de colágeno, tá? Que vão estar nessa região. A gente tem em todos os nossos músculos do corpo esses pontos gatilhos, tá? Então, nós temos uma fibra de colágeno, essas fibras de colágeno elas são organizadas no músculo. Quando nós temos um ponto gatilho, essas fibras estão todas desorganizadas, temos esse inovelamento, e aqui entre essas fibras de colágeno também temos o ácido lático, que é resultado da fadiga muscular, e isso tudo causa muita dor, justamente porque a fáscia e o músculo recebem inervação. Então, para fazer essa liberação miofascial também dói. Mas quando você faz a liberação desses pontos gatilhos, você reorganiza essas fibras de colágeno, liberando o ácido lático que está lá como resíduo, e você consegue melhor qualidade muscular e melhora da dor. Tanto quando esses pontos gatilhos são palpados, o paciente normalmente, como havia dito, refere dor, refere fraqueza na musculatura, ou seja, ele tem uma incapacidade de realizar o movimento, a contração muscular com força total, e essa liberação, como havia explicado, ela vai servir para desmanchar esses nódulos que são os pontos gatilhos. No trato iliotibial, nós temos um pontinho importante da acupuntura. Esse ponto é o ponto da vesícula. Para você encontrar ele, você vai ficar numa postura ereta, vai esticar os dois braços e vai encontrar o terceiro dedo. Aonde o terceiro dedo estiver alcançando, você vai palpar e ali você encontrou, bem na linha média, o ponto da vesícula. Por que você precisa saber desse ponto? Porque você vai pegar uma bolinha como essa, aqui temos uma bolinha rígida, uma bolinha de tênis, mas você também pode pegar aquela bolinha de espinhos que você tem em casa, não tem importância. O importante é que seja uma bolinha mais rígida, e você vai fazer, através de compressão, a liberação desse ponto da vesícula. Então, com a bolinha você vai deitar de lado sobre o pontinho da vesícula que você encontrou, vai deixar ela bem posicionada sobre esse pontinho que você localizou lá com o terceiro dedo, tá? E vai deitar sobre ela. É normal sentir dor para fazer a liberação, já que a fáscia, como havia dito anteriormente, ela é inervada, mas permaneça deitado sobre a bolinha por 3 minutos e ao final do terceiro minuto você vai sentir a dor passar. Obviamente, não necessariamente, não é via de regra que terá um ponto gatilho em cima do ponto da vesícula. Ponto gatilho e ponto da acupuntura são coisas diferentes, mas fazer uma liberação dessa região vai te causar um alívio muito significativo. Você também pode liberar os pontos gatilhos através do deslizamento com o roller. Deite de lado por cima desse roller, colocando inicialmente abaixo do quadril. Deslize então o roller com a ajuda dos braços, com o movimento das pernas, do quadril, e você vai estar fazendo essa liberação miofascial com o objetivo então de buscar esses pontos gatilhos e então liberá-los. Faça então esses exercícios em casa, eu garanto que vai gerar grandes resultados para você no seu tratamento. Procure também um especialista, já que esse vídeo não substitui uma consulta com um especialista. E por fim, vou pedir de novo, deixa seu like, inscreva-se no canal, clica no sininho de notificações para que você receba mais vídeos que vão ajudar na sua saúde, mais vídeos de ortopedia, de fisioterapia, mais vídeos de corrida, de exercícios, de esporte. Clique no sininho de notificações e, se esse vídeo pode te ajudar, compartilhe em grupos de WhatsApp, compartilhe num grupo lá do corredor do Facebook, mostre que esse vídeo te ajudou e que ele pode sim beneficiar mais pessoas. Também existe outro tipo de dor do trato iliotibial, que é mais próximo da inserção, mais próximo no quadril. Como é menos comum, eu não trouxe nesse vídeo. Pode ser um assunto para um próximo vídeo. Deixa aqui no comentário que tipo de vídeo que você quer no canal. Lembrando que os artigos que foram usados na construção desse vídeo, no meu raciocínio clínico em consultório, nos meus estudos, eles estão todos na descrição para que você também possa ler. Meu muito obrigado para você que ficou até o final e até a próxima.